Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? Fariseus, quem eles eram na Bíblia, né, e a perseguição. Mateus 3. Fariseus tinham inveja de Jesus porque ele podia fazer muitas coisas e que eles não podiam, e, portanto, era muito popular com o povo mais do que eles eram até. Mesmo Pilatos, que sabia muito pouco sobre Jesus, pôde ver que os fariseus queriam crucificar Jesus apenas porque estavam com inveja dele. Eles simplesmente não acreditavam que ele era o Messias, porque ele não cumpriu as profecias messiânicas que eles esperavam. E Jesus era o tempo todo perseguido pelos fariseus. E Mateus 26, versículo 41, nos diz que vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ao versículo 4, Jesus, eles, porém, respondendo, disse-lhes: não tendo lido que aquele que o fez no princípio macho e fêmea os fez? Eu vou ler Deuteronômios 24, do 1 ao 4, que nos diz: Moisés devia lutar contra isso e contra a injustiça que poderia ser feita. Esta lei servia para ajudar o homem, mas também para proteger a mulher. O objetivo da ata do divórcio era essa, que o homem pensasse bem sobre os seus motivos para se divorciar. Não podia acontecer por qualquer motivo, por causa dos corações das pessoas na época estarem duros sem amor. Ao trazer a questão de volta para o fundamento bíblico do casamento, Jesus deixa claro que os casais devem abandonar a solteirice. O homem deixará pai e mãe e se unir em um relacionamento de uma só carne, que é tanto um fato. Eles já não são dois, mas sim uma só carne, quanto um objetivo, se tornarão uma só carne. Pois aquele que casar por beleza, prazeres da carne, está errado, e na frente haverá consequências. Casamento é para sempre, não é para um momento. Assim, homens na terra querem impor essas ideias que não é de Deus. Isso eu digo nos tempos atuais, principalmente, né? Por todas as redes, mídias, né? Portanto, que Deus ajuntou, não separa o homem. Vemos que a Bíblia vai de Mateus para Malaquias e depois vai para Marcos, e a palavra nos ensina que Deus não tolera a separação, a não ser por traição, adultério. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separa o homem. Assim diz a palavra. Versículo 7. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio, a repudiá-las? Disse-lhes Moisés: por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. E vos digo, porém, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhe disse: nem todos, porém, recebe estas palavras, mas só aquele a quem foi concedida. Divórcio, separação, o que a Bíblia nos ensina? O texto na Bíblia nos ensina que lá no início, quando Deus fez o homem e a mulher,
Aí vem a parte, o casamento, a união, a aliança, dali em diante seriam um só. Assim não são mais dois, mas uma só carne, pois o que Deus juntou não separa os homens. Em Mateus 19, 7 ao 8, continua o ensino. Vemos que naquela época os corações das pessoas eram uma dureza para entender a lei de Deus, junto à explicação de Jesus Cristo. O coração sem Deus é duro, piorou para aceitar a palavra de Deus. Em Malaquias 2:16 diz assim: porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, e é aquele que encobre a violência os seus vestidos, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Quando a Bíblia aqui fala em vestidos, refere-se ao próprio homem. Mateus 9:11. O casamento é para sempre, perante a palavra de Deus, a não ser por traição e adultério. Em Marcos 10, 5 ao 9, diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma carne. E assim já não serão dois, mas uma carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separa o homem.